Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para a gente fazer o que mais amamos nessa vida, que é se debruçar sobre o texto da Palavra de Deus para aprender mais daquilo que Deus tem a nos ensinar. Que bom que você voltou, você é muito bem-vindo aqui comigo neste momento precioso, onde a gente se debruça sobre o texto da Palavra de Deus. Fazemos isso há mais de 4 anos aqui, trazendo para você muita bagagem bíblica, de mais de 30 anos aí que a gente ensina e aprende a palavra de Deus. Também estudamos com muito afinco muitos outros comentaristas eruditos da palavra de Deus para trazer para você o que há de melhor em comentário bíblico disponível aí em todas as plataformas e distribuidores de podcasts. Já é demais, Atos capítulo 10, parte 2. Vamos continuar falando de Cornélio, aquela porta que se abre à pregação do evangelho aos gentios. Esse episódio número 819, essa é a 10ª temporada. Nós já temos outros 9 livros da Bíblia aí, capítulo por capítulo. Você encontra, só você pesquisar aí pelo podcast Entendes o que estás lendo, você encontra estes outros trabalhos da Bíblia Sagrada disponível de forma gratuita para você, é um toque no seu celular. Vamos falar um pouquinho dos gentios devotos? Leia o capítulo 10 da Bíblia e vem para cá meditar e refletir com a gente. Nós temos uma grande tendência de limitar as operações da graça de Deus a setores, lugares, pessoas, classes, nações específicas. As Escrituras, elas registram exemplos de verdadeira devoção e piedade sincera, tanto antes quanto fora da aliança abraâmica. Veja, a verdade reconfortante, inspiradora do chamado divino tem se transformado com muita frequência em uma doutrina de favoritismo divino, envolvendo a escolha soberana e infundida de alguns e a consequente rejeição e condição desesperadora de muitos. O nosso Deus disse: todas as almas são minhas. Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons. E se ele reivindica o direito de julgar toda a humanidade, deve ter-lhes dado o conhecimento, oportunidades e medidas de graça. Veja, embora reconhecemos plenamente que a única revelação escrita ela foi feita ao judeu e ao cristão e que a grande revelação de Deus ao homem foi feita na pessoa do Senhor Jesus Cristo e que esta revelação é a chave e a conclusão de todas as outras, não precisamos nos recusar a admitir que Deus teve acesso gracioso às mentes e aos corações dos povos gentios e guiou, em medidas que pareciam sábias, suas buscas por ele. Um dos casos notáveis é o de Cornélio, o centurião romano, um homem declarado de caráter piedoso e que conquistou a aceitação divina. Nós podemos nos perguntar por quais sinais podemos esperançosamente reconhecer na história de Cornélio a presença e a graça de Deus. O primeiro sinal é a crença em Deus, distinta da dos deuses. A concepção de um ser supremo é mais comum entre os descrentes do que nós costumamos admitir. Muitas vezes perde-se de vista, devido à proeminência dada às divindades subordinadas e ao culto elaborado que lhes é prestado. Veja, muitas vezes é tristemente limitada e deteriorada pela noção de um segundo ser, considerado rival do Ser Supremo, destruindo sua obra. O politeísmo, a adoração de vários deuses,
e o dualismo representam as duas tendências malignas da natureza religiosa do homem. No cristianismo, o dualismo é abordado de forma limitada, já que Deus é soberano e o mal não é eterno e nem independente. Cornélio, ele se manteve acima dos sentimentos predominantes de sua época e se manteve firme em sua fé num Deus supremo. Devemos com toda certeza presumir que pode haver uma confiança pessoal do coração no Deus vivo, mesmo quando as concepções intelectuais dele, de suas relações com os homens, são muito imperfeitas, indignas. O segundo sinal que notamos aqui é a tal apreensão de Deus que traz medo. O uso bíblico da palavra temor, ele deve ser cuidadosamente aplicado. É a palavra que expressa mais adequadamente a atitude correta dos homens para com Deus. Isso vai incluir temor, isso vai incluir reverência, adoração, obediência. E pode ser melhor ilustrada pelos sentimentos nutridos por um bom filho para com um pai bom e nobre. O senso de autoridade divina deve nos fazer temer o mal. E o senso de santidade divina deve nos fazer temer aproximar-nos despreparados de sua presença ou tomar o seu nome em vão. Temor, como equivalente à adoração, precisa de explicação. E quando corretamente explicado, veremos que é a própria essência da religião verdadeira. Sentidos errôneos desse termo temor, eles podem ser considerados. O medo que esmaga a esperança e nos afasta de Deus é errado. Assim como o medo que nos torna relutantes em aceitar a graça que Ele oferece. O terceiro sinal é a tal apreensão de Deus que leva à oração. Não meramente a oração como um ato repentino, forçado por calamidade ou angústia, mas a oração como a expressão diária do acalentado espírito de dependência de Deus. Um apoiar-se diariamente em Deus e esperar por Ele. O que é indicado pela descrição de Cornélio como um homem devoto. A oração, ela é em sua essência a aproximação do agente finito e falível ao seu infinito Senhor, a quem tem consciência de sua lealdade errônea e a quem recorre em busca de perdão e força. Em tal oração, toda a vida ela irrompe numa consciência vívida. Na oração chega-nos a verdadeira revelação da personalidade de Deus. Nós podemos chamar o quarto sinal da verdadeira religião em ações práticas. Estes são sinais, porque são o fruto e a expressão naturais e necessários da verdadeira manifestação religiosa e espiritual. Ideias corretas sobre Deus condicionam nossas relações com nossos semelhantes, para que possamos ser gentis até com os ingratos e profanos. Cornélio ele é marcado como alguém que dava muitas esmolas ao povo. As características mais internas da verdadeira piedade então, estão, necessariamente, além de nossa compreensão. Mas o nosso Senhor nos ensinou que pelos frutos da conduta dos homens podemos conhecê-los, e que se alguma vez houver vida divina nas almas, ela se manifestará em caridades práticas e na boa conduta. Quando, portanto, nós encontramos aqueles que chamamos de gentios exibindo virtudes cristãs, nós podemos razoavelmente esperar que haja uma sinceridade para com Deus, da qual estas são as expressões. A história de Cornélio, meus queridos, ela nos ensina que Deus, ele pode dar respostas a tais almas devotas por meio de visões, revelações ou comunicações internas, testemunhando assim a sua aceitação e guiando a alma à justiça e à verdade.
É uma característica importante do empreendimento missionário moderno, que aqueles que pregam o Evangelho de Cristo busquem encontrar pontos de contato na mente e nos sentimentos religiosos e esperem descobrir que Deus esteve com eles de antemão, preparando o coração dos homens para receber a maravilhosa mensagem da salvação divina por meio de um sacrifício divino. Essa é a intimidade do conhecimento divino. Essa é uma passagem impressionante quando considerada com atenção. Aqui nós podemos aceitar a doutrina da onisciência divina sem ter qualquer concepção adequada dela, ou sentir qualquer impressão prática em nossa fé. O professor habilidoso, ele busca expor a verdade geral em algum caso específico, e ele espera que a verdade seja assim vista claramente e aprendida com firmeza. Nós temos um exemplo na passagem diante de nós. Cornélio tinha algumas ideias apropriadas a respeito da onisciência e da onipresença de Deus. Mas podemos ter certeza de que elas nunca lhes haviam sido pensamentos práticos, reais, perscrutadores, até que o anjo mostrou que Deus sabia tudo sobre ele e tudo sobre Pedro, seu nome, sua hospedagem, seu anfitrião, etc. O Salmo 39 é o texto clássico, onde Davi expressa sua alegria na onisciência e onipresença de Deus. Nele, Davi celebra que Deus não apenas sabe quem lhe pertence, mas também conhece cada detalhe da vida diária de seus filhos. Conhecimento absoluto da pessoa, versículo 1, tu me sondas e me conheces. Mostra que o conhecimento de Deus não é superficial, mas investigativo e profundo. Percepção de cada ação e pensamento, versículo 2, sabes quando me assento, quando me levanto. Isso indica atenção contínua, mesmo nos gestos simples. Conhecimento antecipado ainda no verso 2, de longe penetras meus pensamentos. Isso revela que Deus não só vê o que fazemos, mas entende o que vamos fazer ou sentir. O acompanhamento constante, versículo 3, verso 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Fala de um Deus que está presente nos momentos de movimento e descanso. Verso 5, tu me cercas por detrás e por diante, pela frente. Essa é a onipresença protetora. Lembra que Deus não apenas vê, mas também guarda. Verso 13, tu formaste o meu interior, um conhecimento desde a formação, mostra que essa intimidade começa antes mesmo do nascimento. O número dos nossos dias, verso 16, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Isso aponta para um conhecimento exato, até do tempo de nossa vida. Deus conhece nossos nomes, nosso sobrenome, pelo qual somos comumente conhecidos no mundo, e até mesmo nosso nome cristão, pelo qual somos conhecidos por nossos amigos íntimos. Ele conhecia Pedro, o pescador, mas o conhecia como Simão, e isso inclui o conhecimento de Deus sobre tudo que nossos semelhantes, com quem lidamos diariamente, sabem sobre nós, e seu conhecimento adicional sobre tudo que nossos parentes mais íntimos poderiam dizer sobre nosso caráter, disposição. Pode haver algumas coisas de pensamento ou conduta privada que alegremente ocultaríamos de Deus, mas mesmo estas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O nosso emprego. Deus sabia que esse outro Simão era curtidor de couro. De alguma forma, nós dissociamos as ocupações comuns da vida do pensamento em Deus, mas Ele nos observa no trabalho diário.
E podemos certamente sentir que Ele julga dia a dia o espírito com que nosso trabalho é realizado, naquilo para o qual o homem foi chamado. Nisso permaneça diante de Deus. A situação de nossa casa, Deus sabia que a casa desse curtidor ficava à beira-mar, provavelmente localizada ali para a conveniência de seu ofício. Portanto, Deus conhece as nossas circunstâncias, o nosso entorno, a influência exata que essas coisas exercem sobre nós. E se Ele sabe de tudo isso, nós podemos ter a certeza de que Ele está pronto, disposto a ser o poder que nos ajuda a superar as nossas deficiências, a dominar as nossas dificuldades e viver para Ele mesmo. A nossa relação com a família, aplicando as inspeções ao círculo familiar, Ele conhece o lugar de cada um. Ele sabia que Pedro era apenas um hóspede, então pode conceder a cada um a graça necessária para ocupar dignamente seu lugar, manter fielmente suas relações e cumprir os deveres consequentes. Meus queridos, a parte da revelação da humanidade, da fraternidade compassiva de Cristo, o nosso Deus, como Deus manifestado em carne, um conhecimento divino tão minucioso, apenas nos aterrorizaria, esmagando energia, esforço, esperança. Mas agora nós nos gloriamos na ideia do conhecimento perfeito, pois aquele que nos cerca por trás e por diante é nosso Pai, a quem conhecemos bem por meio de seu Filho e nosso irmão, o homem Cristo Jesus. Quem ousaria limitar a graça de Deus a uma nação, a uma classe, se Ele mesmo declarou que todas as almas são minhas? Se Deus conhece o nosso nome, nossa ocupação, nosso lar e cada detalhe da vida, como poderíamos viver sem reverência e dependência dEle? Oh, louvado seja Deus, como isso alegra o nosso coração, saber que Ele conhece cada detalhe de nossa vida, cada dor, cada lágrima, cada angústia, cada dificuldade, cada limitação, cada coisa, cada sentimento, cada ação, cada pensamento. Deus conhece tudo e Ele fará justiça. Não faça com suas próprias mãos. Deixa na mão dEle, meu querido ouvinte, porque Ele sabe de tudo. Oh, aleluia, Ele sabe de tudo. Não faça bobagem, não faça escolhas erradas. Deixa na mão de Deus. Em breve você verá a providência divina. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, que eu te busque com o coração de Cornélio, reconhecendo-te como único Deus, temendo-te com amor filial, orando com constância e praticando a caridade de uma forma sincera, para que a minha vida seja um memorial diante de ti e que a cada amanhecer, a cada dia eu me lembre, o meu irmão, a minha irmã ouvinte se lembre que o Senhor sabe de tudo, que o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente para cuidar de tudo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Até breve, até o próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau.